Fala galera, Shark Quant na área, mercado é contexto, mercado é calculado. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o nosso poderoso setup da Shark Quant, tá bom? Mas antes de irmos para a aula, eu preciso falar para vocês o seguinte: não existem setup milagrosos, não existem indicadores milagrosos, então tomem cuidado com tudo aquilo que vocês absorvem na internet, tá bom? O nosso setup, pessoal, ele é incrível, mas ele é um auxiliador, né? Ou seja, ele auxilia nas nossas operações. O principal, quem comanda as nossas operações, que dá a direção do mercado, é a nossa planilha Shark Quant. Mas obviamente que nós temos que fazer uma análise no gráfico, né? Baseado ali em indicadores, baseado no gráfico, né? Então nós precisamos entender alguns pontos, tá? E o nosso setup da Shark Quant nos ajuda e muito para tomar as nossas decisões. Então, bora para cima, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula. Então bora pra cima, galera, nessa aula onde eu vou mostrar pra vocês o nosso setup da Shark Quant, tá bom? Mas deixando bem claro, tá, pessoal? O nosso setup ele é incrível, ele é top demais, porém ele é um auxiliador em nossas operações, né? Quem manda nas nossas operações é o contexto, é os cálculos, né? Ou seja, é tudo aquilo que nós temos como informações da nossa planilha, mas obviamente que é muito bacana ter um setup como esse, porque esse setup ele nos ajuda e muito graficamente falando ali para analisar pontos de entrada, beleza? Então é o seguinte, tá, pessoal? Nesse layout nós temos 5 indicadores. Quais são esses indicadores? Olha só, nós temos aqui o RSI, tá? Lembrando, tá, galera? Todos esses indicadores, na verdade, de 5 indicadores, 4 são do Profit mesmo, tá bom? Porém, a minha configuração, ou seja, com a minha configuração ali, onde eu fiz baseado em estudos, baseado naquilo que eu acredito que seja interessante para o nosso setup, beleza? Então nós temos o RSI para nos ajudar ali com o preço de exaustão, né? Para mostrar ali se o mercado ele está muito acima ou muito abaixo, se está ali exaustivo na posição que ele se encontra no momento, porque isso é interessante para que a gente possa fazer uma possível operação, tá? Outro indicador que nós temos aqui é o saldo, né, de agressão. Esse cara aqui, tá vendo? O saldo, ele me mostra ali se os caras estão comprando mais ou se eles estão vendendo mais. Então isso é muito interessante ali também em nossas operações. Outro cara aqui que nós temos, né, o MACD, famoso MACD, mais uma vez, configurado, né, de uma forma que eu acredito que fique bem bacana aqui no nosso setup. Então o MACD, ele me ajuda ali no sentido de uma possível reversão de mercado, um possível timing de entrada ali também, tá bom? E também temos aqui as médias móveis, né, aqui em cima no gráfico, onde temos uma configuração também ali para cruzamentos, para aproveitar ali um sentido, né, de tendência, né, uma possível tendência para cima ou para baixo, ou até mesmo para sair e entrar numa operação, vou explicar isso para vocês mais adiante, tá? E o último indicador que nós temos aqui, que não é um indicador nativo do Profit, esse indicador é um indicador nosso da Shark Quant, que são essas linhas aqui, tá vendo? Olha só, essa linha vermelha, essa linha verde aqui em cima, amarela. Esse indicador ele é muito bacana, porque ele é ele é automaticamente, né, me desculpa, ele é automaticamente calculado conforme o mercado vai andando, ou seja, se o índice ele sobe um pouco, o indicador ele vai se atualizando, se o índice desce, ele vai se atualizando. Mesma coisa para o dólar, tá bom? Ele é muito bacana porque ele funciona no sentido de cálculo de range baseado naquilo que o ativo está acostumado, digamos assim, a se movimentar, beleza? Então é muito interessante, tá? E agora bora para a nossa explicação na prática, como nós utilizamos o nosso poderosíssimo setup da Shark Quant, tá bom? Então é o seguinte, qual seria o timing de entrada aqui? Nós temos duas formas de se operar, tá? Ou nós esperamos pegar um preço de exaustão junto com uma barra, ou nós podemos entrar a partir de um momento onde temos 3 princípios de gatilhos de cruzamento, ou seja, uma mudança de direção do mercado. Primeiro eu vou explicar para vocês a primeira forma de se operar, que é juntando ali o preço de exaustão. Bem simples, tá, galera? Por isso que esse setup é incrível, porque ele é muito simples e muito eficaz. Olha só que interessante. Aqui embaixo nós temos quem? O RSI, como eu comentei com vocês, tá? Então qual que é o primeiro princípio de entrada olhando o preço de exaustão? Nessa linha aqui é o preço, tá, do mercado. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui que ficou bem bacana, tá? O exemplo aqui do índice. Lembrando, tá, galera, algo muito importante. Esse setup ele funciona em diversos time frames, Renko e tudo mais. Eu, Gustavo, gosto de utilizá-lo em 5 minutos, tanto no índice quanto no dólar. Você pode colocar em 10 minutos, você pode colocar em 15 minutos, você pode colocar no Renko ali também, que ele funciona muito bem, tá? Então bora lá. Então, essa linha aqui, galera, é o preço, tá? E aqui nós temos o quê? Nós temos uma resistência aqui em cima e aqui embaixo um suporte. Então, bem simples, tá, galera? Bem simples mesmo. Qual que é o conceito aqui? Qual que é o nosso raciocínio? Quando o ativo, ele chega, ele toca nessa linha aqui embaixo, neste exemplo aqui do suporte, inclusive ele rompe um pouquinho, fica ainda melhor. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um princípio de operação. Ou seja, a partir do momento que o preço, ele toca o suporte ou a resistência, e até se ele romper um pouquinho, fica ainda melhor, tá bom? Esse é o primeiro princípio. Qual que é o segundo princípio? Porque eu entro a partir do segundo princípio. Eu não entro somente com uma informação, eu preciso ter pelo menos essas duas informações conjuntas ali no mesmo tempo para fazer a operação, tá? E qual que é a segunda? É quando nós temos o índice ou dólar tocando nessas barreiras aqui. Olha só que interessante, que é o nosso indicador de range. E aqui, galera, foi uma operação maravilhosa, tá? Porque percebam o seguinte, o índice ele tocou aqui no preço de exaustão ali do suporte e ele tocou juntamente, tá, galera? Tem que ser, né? Tem que ser juntos ali esses toques, né? Aqui no nosso suporte também calculado de range. Então, olha só que bacana, né? Fazendo um alinhamento aqui foi certinho, tá, galera? Ou seja, os dois princípios de operação bateu certinho ali para que eu possa ter um interessantíssimo timing de entrada. Olha que interessante, né? E o stop bem curto aqui, tá, galera? Então, claro que cada um tem o seu gerenciamento, mas normalmente aqui a gente coloca um stopzinho de 100 pontos, de 150 pontos, tá? Essa é a ideia, o stop curto, alvo longo, beleza? Sempre para no mínimo buscar 2 para 1 ali, mas obviamente muitas vezes a gente busca até mais, né? Então, olha só que interessante aqui, tá, galera? Por quê? O menino índice, então, ele tocou ali, tocou no preço de exaustão, tocou no nosso indicador de suporte e depois ele fez o quê? Ele pagou, olha só que coisa linda, galera, pagou mais de 1.600 pontos. Que operação maravilhosa. Olha que algo simples, pessoal. É só ter paciência, aguardar o mercado
tocar ali, né, o índice ou dólar, tocar ali no suporte ou na resistência, um princípio de operação. Pô, tocou numa barreira ali, já era, eu mando bala. Obviamente que isso analisando somente a parte gráfica do nosso setup, mas nós temos a nossa planilha Shark Quant que ela nos mostra todo um contexto, né, para que a gente possa ter ainda mais convicção nessas operações, beleza? Então, esse indicador aqui, galera, eu vou até subir o gráfico para vocês, ó. As linhas que estão verdes são as linhas de resistência, tá? Essas linhas aqui em cima, olha só. Todas essas linhas verdes aqui são resistências, tá bom? Todas as linhas vermelhas que estão aqui abaixo são suporte, tá? Então, ou seja, abaixo do preço é suporte, acima do preço é resistência. Simples assim, tá bom? Então é isso aí, galera. Bem simples de entender, tá? E muito funcional. Percebam que, pô, essa entrada aqui foi maravilhosa, né? Bora analisar outra entrada que tivemos aqui no índice, para ver se bateu aqui os nossos dois princípios de operação, tá? Olha só que interessante. Vamos buscar outro aqui. Pegou aqui, ó. Aqui nós tivemos o toque, certo? No nosso suporte, mais uma vez. E aqui nós tivemos o quê? A nossa barreira. Ou seja, top demais, faço a entrada aqui, stopzinho curto, bora ver quanto que pagou nessa operação aqui. Olha lá, pagou mais quase 500 pontos, tá, galera? E percebam o seguinte, tá, galera? Algo que eu falo sempre pra nossa turma aqui. A paciência é uma das principais virtudes de quem opera day trade. Então não adianta a gente ficar caçando operação, tá? Eu tô explicando pra vocês um setup que é top, então nós precisamos ter a paciência de aguardar ali os gatilhos de entradas, né? A gente não vai ficar caçando operação, a gente não, somos profissionais nesse mercado, né? Então não vamos ficar agindo como pessoas amadoras, beleza? Sempre evoluindo, tá bom? Então olha só o seguinte, aqui nós tivemos o toque, aqui respeitou lindamente. Mais uma vez, galera, tocou aqui embaixo, tocou aqui em cima, é compra. Bora analisar outra entrada aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui nós tivemos outra entrada. Outra entrada. Tocou aqui. Percebam o seguinte, tá? Aqui até rompeu um pouquinho da barreira, tá, galera? Pegando essa linha aqui, ó. Olha só, rompeu 150 pontos, tá? E aqui vai muito do gerenciamento de cada um. Então, assim, se eu tenho um gerenciamento de 200 pontos, tá tranquilo. Eu peguei aqui. Ah, se eu tenho um gerenciamento de 100 pontinhos, ou eu quero somente arriscar 100 pontos, aqui neste caso teria tomado loss. Porém, aqui, ó, era quase 5 horas da tarde já, né? Então, muito provavelmente, né? Só seguindo aqui as nossas operações anteriores, nós teríamos batido o meta. Na verdade, logo na primeira operação do dia aqui, nós teríamos batido o meta, porque bateu mais de 1.500 pontos, tá bom? Raciocínio bem simples, bem tranquilo. Galera, eu quero mostrar para vocês aqui o dólar também, nesse mesmo racional que eu expliquei anteriormente para o índice, tá? E falar para vocês também explicar sobre algo muito importante no nosso indicador aqui de range. Essas regiões, galera, percebam que existe uma diferença, né? Entre essa linha e essa linha. Essa linha que é amarelinha e essa linha aqui, tá? Por quê? O que está diferente aqui? Percebam que aqui nós temos uma linha tracejada verde, uma linha tracejada, né? Amarelinha e uma linha tracejada vermelha. O que isso significa? Significa que essa região aqui, tá, galera? É uma região neutra, é uma região onde tanto o índice quanto o dólar, eles estão dentro do preço, ou seja, ele não tá caro, não tá nem barato, então é uma região mais frágil, tá? Nessas três regiões eu não faço operação, tá? As minhas operações são somente nessas regiões aqui, onde nós temos as linhas diretas, né? As linhas mais fortes, digamos assim, tá? Tanto para resistência quanto para suporte. Olha só a diferença, galera, ó. Essa linha aqui tracejada, vermelha, e essa linha aqui já é mais forte e não está tracejada, tá? Ou seja, eu só pego as operações quando bater o contexto ali bonitinho, nas informações dos gatilhos de entrada, nessas linhas que não estão tracejadas, beleza? Então é o seguinte, bora analisar o dolinho aqui rapidinho nesse dia, tá? O dolinho aqui, ele nasceu precificado aqui nessa primeira vela, correto? Então, aqui ele chegou a tocar no preço de exaustão, tá? E aqui ele chegou a tocar na linha tracejada. Então, eu não faria essa operação aqui, tá, galera? Por quê? Porque a linha tracejada é uma linha mais frágil. Por mais que até tenha respeitado aqui, vamos ver quantos pontos subiu. Ó, subiu 4,5 pontos, né? Depois desceu, pagou 17 pontos. Mas aqui eu não teria entrado. Lembrando mais uma vez, eu não teria entrado olhando somente para o nosso setup, tá? Claro que se eu olho para a planilha está ali me mostrando 10 informações para vender, aí tocou aqui no preço de exaustão, né? E aí tocou aqui numa região que, ok, é mais frágil, porém eu tenho um contexto de venda, aí eu posso arriscar uma operação aqui, tá? Mas vamos imaginar em um cenário que nós só temos o setup e nós não temos a planilha ainda, tá bom? Então, olha só, bora pegar aqui. Agora sim, ó, essa entrada aqui eu teria feito. Por quê? Tocou no preço de exaustão, tocou na nossa resistência lá embaixo e tocou onde aqui? Tocou na nossa barreira. Olha que operação top demais. Faria operação de venda aqui, ele subiu aqui, galera, ó. 1,5 ponto, subiu nem 2 pontinhos. Aí ele pagou quantos pontos? Pagou 11 pontos. Claro, né? Gerenciamento certinho, parcial, enfim, proteção. Depois ele voltou e rompeu, né? E percebam o seguinte, tá, galera? Nessa volta que ele fez e rompeu, aqui tocou de novo o preço de exaustão, tá? Só que esse preço de exaustão aqui, ele tá alinhado aonde? Ele tá alinhado aqui, ó. Olha só que interessante. Ou seja, aqui eu não teria feito essa entrada. Por quê? Apesar de ele ter tocado aqui, ele não tocou numa barreira aqui em cima. Chegou próximo, né, galera? Faltou pouquinho, né? Mesmo assim, se eu tivesse feito uma venda, ele teria respeitado. Tá? Ou seja, às vezes você tem um perfil mais arriscado, às vezes você fez uma operação ali, já tá com 10, 15, 20 pontos no dólar, bateu no preço de exaustão aqui embaixo, e eu quero arriscar um pouco mais. Aí ok, é conforme o risco, gerenciamento de cada um ali nas operações, tá? Mas aqui eu não teria feito essa entrada porque não bateu os dois princípios de operação que nós gostamos. Mais um exemplo aqui, o nosso último exemplo para o dolinha hoje, tá, galera? Olha só que coisa maravilhosa, pessoal. O dolinha bateu aqui no preço de exaustão, e depois ele bateu aonde? Bateu aqui na nossa barreira e ele despencou. Essa entrada foi linda, maravilhosa, embora ver quantos pontinhos pagou. Ó, subiu ali 2,80 pontos, né? Não chegou a bater nem 3 pontos, e depois ele despencou pagando 30 pontos. Olha só que coisa maravilhosa, galera. Nós fizemos aqui uma análise bem simples, bem rápida, somente utilizando o primeiro formato operacional, tá? Eu vou explicar já o segundo. E aqui nós tínhamos já feito muitos e muitos pontos, tanto no índice quanto no dólar. E por isso que eu falo que esse setup, ele é top, ele é maravilhoso, beleza?
Então bora lá, galera, agora eu quero explicar para vocês o segundo formato racional com o mesmo setup, tá? Porém aqui nós fazemos uma pequena alteração. Na primeira parte, que eu expliquei para vocês, nós operamos em 5 minutos, tanto no índice quanto no dólar, tá? Já nessa segunda parte, Gustavo, eu gosto de utilizar 15 rencos para o índice e 7 rencos para o dólar, tá bom? Você pode ali analisar e fazer os testes e operar em 5 minutos também nesse segundo formato operacional, mas eu gosto mais de operar em renco, tá bom? 15 rencos no índice e 7 rencos no dólar. Bora para cima então, pessoal, seguinte, bem simples de entender também. Aqui nós temos alguns gatilhos de entrada, tá? A partir do terceiro gatilho eu consigo fazer a entrada, beleza? Porque quanto mais informações eu tenho a meu favor, melhor. E graficamente falando é a mesma coisa, tá? Olha só que interessante, pessoal. Vamos pegar aqui o exemplo do índice novamente. Esse daqui é o mesmo dia, tá? O mesmo dia que nós pegamos aqui no exemplo anterior. Qual que é o primeiro gatilho aqui, tá, galera? Não que tenha que ter uma ordem sobre esses gatilhos, tá? O importante é termos 3 desses todos os gatilhos que eu vou explicar pra vocês. A partir do momento que bate esses 3, nós conseguimos fazer a entrada. O dia aqui do índice começou aqui, ó. Vou marcar essa range total do índice, tá bom? Aqui nós temos alguns gatilhos de entrada, tá? E não necessariamente precisa seguir essa ordem desses gatilhos, tá bom? Normalmente é essa ordem, mas não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem, ok? O importante é termos o quantitativo dos gatilhos, né, dos princípios de operação, para que a gente entre ali na operação. Quero mostrar para vocês esse exemplo aqui, olha só. Nós tivemos aqui um cruzamento entre as médias móveis, ou seja, uma informação, correto? Uma informação para comprar. Nós tivemos aqui embaixo também um cruzamento do MACD, né, das médias móveis do MACD também confirmando essa operação, né? Ou seja, duas informações para comprar neste exemplo aqui, tá? Percebam o seguinte, a nossa agressão, ela estava vendida aqui, tá? Então, até explicando para vocês, quando está vermelhinho assim, está vendida, e quando está verde assim, significa o quê? Significa que aquilo que estava como anteriormente de saldo, está diminuindo e possivelmente pode virar comprado, que foi o que aconteceu aqui, né? A partir do momento que essa agressão está abaixo e depois ela muda aqui para cima, significa que está comprado, ok? Então, bora lá. Qual seria o terceiro gatilho de operação aqui neste exemplo, tá? A partir do momento que tem uma troca do saldo. Olha só que interessante. A partir do momento que eu tenho esse saldo aqui vendedor e ele muda para comprador, não é este caso aqui ainda, tá, galera? Lembrando mais uma vez, aqui ele está vendedor, né? Aqui ele continua vendedor, porém ele está diminuindo, né? Ele está caindo um pouco aqui o saldo. Mas o gatilho, o terceiro gatilho de entrada é onde? É onde nós temos a troca de posição de saldo. Se aqui está negativo, aqui está o quê? Aqui está positivo. Ou seja, mais uma vez, olha, cruzamento entre as médias móveis aqui o cruzamento do MACD e aqui nós tivemos o quê? Um cruzamento também, né? A mudança de direção do saldo que estava negativo para positivo. E para confirmar ainda mais, aqui eu falei 3, correto? Ou seja, aqui eu já consigo fazer a entrada, né? E para ficar ainda mais bacana essa entrada, eu tenho o quê? O MACD confirmando essa virada também. Da mesma forma, galera, que o saldo, vou dar um zoom aqui para vocês enxergar melhor, tá? Ups, aqui. Olha só que interessantíssimo isso daqui, tá, pessoal? Aqui. Da mesma forma que nós tivemos a mudança de direção do saldo que estava vendedor para comprador, nós tivemos o quê? O MACD que estava vendedor, ele foi virando levemente comprador aqui, depois ele ficou comprado aqui, ó, o índice foi embora, explodiu. Ou seja, 3 princípios de operação, tá? Bem simples, tá, galera? Bateu esses 3 princípios, eu faço a operação. Neste caso aqui chegou até bater 4, né? Ou seja, quanto mais informações eu tenho a meu favor, melhor. Operação top demais, tá, galera? E sabe algo muito fenomenal sobre isso daqui? Que nós podemos juntar tanto esse racional do segundo modelo com o do primeiro, né? Então pensem comigo, tá? Se eu faço uma compra, né, analisando lá em 5 minutos, vamos imaginar, tá? Que os 5 minutos bateu aqui, tocou e tocou aqui também junto na nossa barreira. E aí, para confirmar ainda mais a minha entrada, eu posso olhar o segundo modelo, correto? E confirmando essa operação, eu posso tentar carregar ainda mais essa operação. Bora fazer um teste, ver se ficou bacana este exemplo? Olha só. Vamos pegar o horário aqui embaixo, às 9h07 da manhã, tá? Às 9h07 da manhã aqui, nós tivemos um toque no nosso suporte, beleza? E o que aconteceu às 9h07? Quando eu olho em 5 minutos, o mini índice. Às 9h07 em 5 minutos, logo no começo do dia, ó. Às 9h07, esse daqui, opa, esse daqui é 9 horas, esse daqui 9h05, 9h07, galera. Olha só, que incrível, tá? Nós poderíamos ter feito a entrada aqui, lembre-se daquele primeiro modelo operacional, tocou aqui, eu teria feito uma compra aqui, certo? Às 9h07, que é referente a esse candle aqui, olha só, às 9h07 é referente ao terceiro candle do dia em 5 minutos, né? Ou seja, eu poderia ter feito uma compra aqui, por quê? Porque além de eu ter, né, os princípios de operação do primeiro modelo, eu confirmei através do segundo modelo esse sentido de alta, ou seja, top demais, galera, olha só, o índice subiu aqui 1.000 pontos. Operação bem simples, bem fácil de se fazer, racional bem simples e bem fácil também, obviamente, que isso bem simples e bem fácil que eu falo para mim, para as pessoas que têm mais uma certa experiência no mercado, mas mesmo você que está chegando agora, eu tenho certeza que estudando certinho, né, colocando em prática, eu tenho certeza que todos vocês terão resultados. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário, sugestão, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude aqui a crescer, a engajar aqui no YouTube, já são mais de 7 anos de experiência no Day Trade, eu quero passar aqui para vocês tudo aquilo que eu tenho como conhecimento, tá bom? Se você ainda não segue também a nossa página no Instagram, nossa página está aqui embaixo, segue lá também, tá? E antes de finalizar e fechar esse vídeo, eu quero dizer para todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, tá? Caso vocês tenham interesse em adquirir esse setup de forma gratuita, é muito simples, tá? Basta se inscrever no nosso canal, siga a nossa página lá no Instagram, comente no nosso último post lá, seja qual for, tá? O último post que tiver lá, comente lá setup, que eu estarei enviando para vocês um arquivo na DM de vocês no direct lá pelo Instagram, um arquivo certinho, tudo bonitinho, montadinho com todos esses indicadores que é o nosso setup da Shark Coin, beleza? Até a próxima, tchau, tchau. Okay, let's go.